o Bahia mais uma vez vence. Triunfa o Bahia. O Bahia está transformando, está desmobilizando, o Bahia está desmoralizando o campeonato estadual. O Bahia passeou hoje. O Bahia passeou hoje. O Bahia fez o que tinha que fazer. O Bahia não sofreu. Cara, não tem nem graça fazer o pós-jogo do Bahia no campeonato estadual. Com todo respeito. Não tem graça fazer o pós-jogo do Bahia no campeonato estadual. Porque é sempre a mesma coisa. É um Bahia que é anos-luz superior a qualquer time. O único time que tinha capacidade de bater de frente com o Bahia nesse campeonato estadual era o Vitória, que perdeu em casa. Então, assim, hoje o Bahia, não vou falar brincou, porque é sacanear o Porto, mas o Bahia hoje transformou o campeonato estadual numa pré-temporada de luxo. Hoje o Bahia transformou o campeonato estadual numa pré-temporada oficial, sabe? O Bahia vai levando os adversários da forma que quer. O Bahia, quando sente que o adversário está querendo crescer no jogo, aí vai lá e aumenta a pressão e mata a partida. Eu vou falar de jogador para jogador. De jogador para jogador. E como tá botando aqui o Rondinelli Almeida, é verdade. O campeonato estadual tá virando um grande campeonato, um treino de luxo. É um coletivo, pô. O campeonato estadual pro Bahia tá se transformando nada mais, nada menos do que um grande coletivo. Então, assim, cara, espetacular o jogo de hoje. Eu estou, lá ele, mas estou apaixonado pelo Del. Eu tô apaixonado pelo Cauê Furquim. Eu acho que esses dois caras serão as maiores vendas do futebol brasileiro num futuro próximo. O que esses dois moleques, já, meus amigos, estarão fazendo dupla na seleção brasileira. É sacanagem. É sacanagem o que joga o Del. É sacanagem o que joga o Cauê Furquim. Cara, os moleques, meninos, garotos, acabaram de sair do Sub-17, minha galera. Acabaram de deixar o Sub-17. Eu vou botar aqui, antes de qualquer coisa, eu vou falar de jogador por jogador. Jogador por jogador. O amigo aqui no chat, ele perguntou quem foi o melhor do jogo. Cara, todo mundo jogou bem. Eu consigo mais ou menos saber quem foi o pior. Vamos lá, o Rodrigo Nestor, pode ser? O Rodrigo Nestor que não consegue desempenhar um bom futebol? Pode ser o Nestor? Eu não sei. Mas vamos lá. Jogador por jogador nesse jogo aqui do Bahia hoje contra a equipe do Porto. João Paulo. Cara, o João Paulo não foi muito exigido, né? Acabou tomando o gol o Bahia numa bobeira, mas o João Paulo está se mostrando um goleiro seguro, muito longe assim de querer tomar a titularidade, vamos dizer assim, do Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo hoje se tornou o titular absoluto. Eu acho que não tem discussão quanto a isso, tá? O Ronaldo hoje, para mim, é o titular absoluto desse time do Bahia. Não tem para onde correr, tá bom? E aí, pela lateral direita, esse cara na lateral direita, que é o Roman Gomes, cara, olha que foda. Desculpe o palavrão, mas olha o que foda que tá fazendo o Bahia, cara. O Bahia teve o Cauê Furquim, o Bahia teve o Del, o Bahia teve o Roman, de 20 anos. O Bahia tá montando um time fortíssimo, jovem, tá? O Roman Gomes, mais um jogo dele, meus amigos, mais um jogo do Roman Gomes, que ele consegue ser extremamente seguro defensivamente, extremamente seguro ofensivamente. Ele é muito diferenciado. E repito, o Gilberto está se segurando na titularidade porque o Gilberto ele está sentado na janela. Porque o Gilberto, efetivamente, ele chegou primeiro. Mas eu acho que não vai demorar muito, não vai nem chegar ao meio da temporada. Eu acho que o Romano vai tomar a titularidade. Eu acho que num primeiro momento que o Gilberto tiver que se ausentar por suspensão ou contusão, o Roman Gomes ele vai tomar a titularidade. Meus amigos, quero falar aqui com vocês o seguinte: está chovendo pra caramba aqui onde é que eu tô, e de vez em quando a luz está dando uma queda, tá? Então, se por acaso cair aqui, é porque a luz caiu, tá caindo e tá voltando. Quase que eu não faço o pós-jogo hoje por conta da energia, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, tá bom? A zaga, essa zaga pra mim foi a zaga que levou o Bahia nas costas. Essa zaga de hoje foi a zaga que levou o Bahia nas costas em 2024. Lembra bem disso? Foi o Gabriel Xavier, que a torcida escalou o Gabriel Xavier e o Canu. Evidentemente, repito, é um jogo tranquilo para, de alguma forma, você testar algo diferente, um jogo de boa para você testar algo diferente, mas fez um jogo tranquilo o Canu e fez um jogo tranquilo também o Gabriel Xavier. Gostei dos dois hoje jogando, né? E aí eu preciso falar também, gente, sobe o like aí, pouquíssimos likes, clica no like que é muito importante para mais pessoas tomarem conhecimento do nosso pós-jogo e poder chegar aqui com a gente, tá bom? Iago Borducci.
o Iago Borducci parece que definitivamente chegou ao Bahia. Parece que definitivamente o Iago Borducci chegou ao tricolor baiano. Depois de muito tempo, parece que o Iago Borducci chegou de vez no tricolor baiano. Porque ele está agora fazendo 2, 3 jogos seguidos, jogando bem, dando assistência, indo na linha de fundo. É o que eu falo para vocês aqui constantemente no nosso pós-jogo. A gente critica o que tem que criticar. A gente tem que elogiar o que tem que elogiar. A gente não pode elogiar o que tá ruim, pô. A gente tem que elogiar o que tá bom. E o Iago Borducci, ele tá voltando a jogar futebol. Parece que definitivamente ele chegou agora para vestir a camisa do Bahia. Parece que ele tá entendendo agora onde é que ele tá, qual o contexto que ele tá inserido, a camisa que ele tá vestindo. Parece que o Iago Borducci definitivamente chegou no tricolor baiano. Tá bom, meus amigos? E fez mais uma boa partida, contundente, ofensivamente, ajudando muito, tá? O Caio Alexandre, não tenho o que falar em relação ao Caio Alexandre, é um jogador completamente diferente. É um jogador que é titular e, para mim, o Caio Alexandre ele deveria ter até a oportunidade, na minha concepção, na seleção brasileira. Para mim, o Caio Alexandre é melhor do que o André. Para mim, o Caio Alexandre briga ali de igual para igual com o João Gomes. Para mim, o Caio Alexandre hoje, ele deveria ter oportunidade, sim, na seleção brasileira. Ponto. Ponto. Tá? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, é até estranho eu querer analisar o Caio Alexandre, porque ele é titular, ele jogou hoje, porque na última partida contra o Corinthians ele ficou de fora. O jogador não pode ficar muito tempo sem jogar, evidentemente que não, porque senão ele acaba, de alguma forma, perdendo o ritmo, né? Mas o Caio Alexandre, ele... Ó concurso, né? Ó concurso. E aí ele deu o lugar ao Rezende, que, com todo respeito, eu já bati nessa tecla aqui constantemente em relação ao Rezende. Na minha concepção, o Rezende já não cabe mais nesse novo Bahia. A torcida do Bahia ele precisa ser grata ao Rezende pelo que ele ajudou lá atrás. Mas nesse novo Bahia, desse patamar aí do Bahia, que agora só perde mas só briga com Flamengo e Palmeiras, o Rezende, para mim, não cabe mais, mas entrou aí no lugar do Caio Alexandre, não teve muito tempo para demonstrar futebol, né? E o Eric? O Eric, eu tomei muita pancada por conta do Eric. Aqui no Rio de Janeiro, meus amigos, eu tomei muita pancada por conta do Eric. Por conta de um vídeo que eu fiz aqui, que eu comparei o Eric com o Lucas Paquetá. Eu falei, evidentemente, o Lucas Paquetá é um jogador rodado, de seleção brasileira, estava jogando lá na Premier League, e o Eric está jogando aqui no Brasil, né? Mas eu falei, ó, o Eric jogou de centroavante, jogou de camisa 10, jogou de camisa 8, jogou de camisa 5 e jogou de lateral direito. O Paquetá, ele joga disso tudo menos de lateral direito. O Eric é um jogadoraço. E para mim, se o Jean Lucas demole na paçoca, para mim, se o Jean Lucas demole, o Eric vai tomar a titularidade dele, porque o Eric tá merecendo e não é de hoje. O Eric tá merecendo e não é de hoje ter sequência e ser titular. E mais um bom jogo do Eric com a camisa aí do esquadrão, né? E entrou o David Martins, que também é um bom jogador, jovem jogador, mas não demonstrou, vamos dizer assim, não teve tempo de demonstrar um bom futebol, enfim, né? Não teve muito tempo para mostrar muita coisa o David Martins, tá? E aí jogou o Michel Araújo, que eu acho que dentre os dois aí que chegaram juntos, que é o Michel Araújo e também o Rodrigo Nestor, eu acho que o Michel Araújo ele ajuda mais que o Rodrigo Nestor. E hoje, por ter entrado o Michel Araújo antes do Rodrigo Nestor, eu acho que na cabeça do Rogério Ceni agora, nesse momento, tá na frente, o Michel Araújo tá na frente do Rodrigo Nestor. Essa é a sensação que eu tenho, que o Michel Araújo tá na frente do Rodrigo Nestor. Tá? Pelo que aconteceu hoje, pelo fato dele ter entrado e o Rodrigo Nestor ter ficado aí no banco, mesmo diante de um time totalmente diferente, alternativo. Então, o Michel Araújo fez o gol dele. Querendo ou não, o Michel Araújo, em alguns momentos, ele faz gols, ele finaliza bem, e o Rodrigo Nestor entrou e não fez quase nada. E aí eu quero falar dessa linha de frente. E para falar dessa linha de frente, eu preciso fazer isso aqui primeiro, ó. Porque o Bahia, ele tá montando para mim, o que pode ser no futuro próximo a linha de frente da seleção brasileira mais do mundo. Eu não tô falando nenhuma besteira, não. Eu não tô falando aqui nenhuma loucura, não, minha gente. Eu tô falando a pura realidade para vocês. Eu acho que o Bahia tá montando, nesse momento, uma trinca de jogadores que podem, num futuro próximo, ser a nova geração de ataque da seleção brasileira. Por quê? Aproveitando para falar do Juan Pablo, né, que está machucado e deve voltar.
o Del como centroavante, o Cauê Furquim jogando pelo lado direito, irmão, o Furquim joga demais. O Cauê Furquim, ele joga demais. Ele é um jogador extremamente diferenciado. Ele não tem medo de jogar bola. Ele não tem medo de partir para cima. Ele não tem medo de finalizar. Ele não tem medo de nada. E o moleque tem 16 anos. É brincadeira. É brincadeira. Esses moleques aí, cara, Cauê, Del, Furquim, Cauê, né? Cauê, Furquim, Del e o Juan Pablo, eles vão fazer o país explodir de dinheiro, porque esses moleques eles vão ser comprados por milhões e milhões. E eu tenho certeza absoluta que o mercado europeu já está de olho nessa garotada. Certeza absoluta. O que o Cauê fez hoje, gente, eu sei que era o Porto, era um time que não é de... Cara, mas ele entra nos jogos grandes também e joga de peito aberto, ele parte para cima, ele finaliza, ele chuta. Então, hoje, se eu pudesse escolher um melhor em campo hoje, para mim seria o Cauê Furquim. Com 16 anos, para mim o Cauê Furquim hoje foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o Corinthians deve olhar e falar assim, meu Deus do céu, olha o que eu perdi. Meu Deus do céu, olha o jogadoraço que estava aqui nas nossas mãos e eu perdi pro Bahia. Porque esses garotos, cara, esses garotos vão dar o que falar pro futebol mundial. Pode ser uma loucura o que eu estou falando, e você pode achar que é uma loucura o que eu estou falando, mas o Bahia, para mim, hoje, tem um trio de ataque que pode ser sim, o trio de ataque da seleção brasileira num futuro próximo. Cauê Furquim, Juan Pablo e Del. Tenho certeza absoluta disso. Gravo o dia de hoje. Início de fevereiro, eu estou falando isso. Depois vocês me cobram. O Corinthians, meus amigos, perdeu demais com o Cauê Furquim. Eles devem estar desesperados. E para você ver que o Bahia está em outro patamar, né? O Bahia está emprestando, e parece que não está tão certo assim. Parece estar emprestando o Kaique para o Corinthians. Então, assim, o Bahia pega um jogador preponderante, extremamente importante para a equipe do Corinthians, para a base do Corinthians. O principal jogador da base do Corinthians, do Bahia, pegou. E o Corinthians está pegando agora o Kaique, um jogador que o Bahia não vai mais utilizar. Então, meus amigos, eu falo o seguinte para vocês, antes de eu começar a ler o chat aqui, abraçar os amigos do chat. O Bahia transformou o campeonato estadual da Bahia em um grande parque de diversões. O Bahia transformou o campeonato baiano em uma pré-temporada. O Bahia transformou o campeonato baiano. O Bahia está desmoralizando o campeonato baiano. Sério, parece forte o que eu estou falando, né? O Bahia está desmoralizando o campeonato baiano, meus amigos. Desmoralizando o campeonato baiano. O único time que poderia, de alguma forma, bater de frente com esse Bahia é o Vitória. Está anos-luz abaixo. Está anos-luz abaixo do Vitória. Anos-luz abaixo do Vitória. Aliás, está anos-luz abaixo do Bahia. Então, meus amigos, o que o Bahia está fazendo com o campeonato estadual da Bahia é histórico, jamais foi visto, não tem mais espaço para o Bahia nesse campeonato estadual. Não tem mais espaço, não tem mais disputa, pelo menos da Bahia, não tem mais disputa regional entre Vitória, Bahia e outros clubes. Não tem. Eu sei que dói o coração do torcedor do Vitória, eu sei que o torcedor do Vitória fica extremamente aborrecido, mas o único vestígio de algum time que poderia tirar a soberania do Bahia, pelo menos na região, pelo menos no estado, o time tomou-lhe uma lapada no Barradão, porra. Tomou-lhe uma lapada lá no Barradão. Então, o único time que poderia tirar essa supremacia do Bahia no campeonato estadual, perdeu, pô. E aí, quando pega Jacuipense, Galícia, aí pega o Porto, irmão, faz a festa. E detalhe, a garotada anteriormente já estava dando conta do recado, aí misturou com os reservas, e aí, se eu sou o Rogério Ceni, com todo respeito ao Rogério Ceni, eu faço o quê? Eu falo o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, esse time aqui agora, né, Eric, o Del, vocês vão ser os responsáveis pelo campeonato estadual. Porque a partir de agora esse time aqui vai jogar o brasileiro e vocês vão jogar o campeonato estadual. E vai ser campeão, pô. O Bahia tá passeando no campeonato estadual sem o Everton Ribeiro, minha gente. Que é um jogador extremamente diferente, um jogador extremamente importante, um jogador histórico para o futebol brasileiro. Então parece forte o que eu vou falar, mas é uma pura realidade. O Bahia está desmoralizando
o futebol baiano, pô. O Bahia está desmoralizando o futebol baiano. Porque o Bahia está pegando o Campeonato Baiano e está colocando no bolso. Uma coisa que pode doer nos ouvidos do torcedor do Vitória, mas é pura realidade. Hoje o time reserva do Bahia é um time melhor do que o titular do Vitória. Hoje o time reserva alternativo do Bahia é um time melhor do que o titular do Vitória. Deixe seu like e inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.